Olá, você que nos acompanha pela TV Pantanal e pelo canal Nossa República no YouTube, seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa semanal de debate que não foge dos temas mais urgentes da nossa sociedade. Nessa semana, a tela da sua casa e do seu dispositivo se tornam o centro da nossa atenção num mundo cada vez mais digital, onde a linha entre o real e o virtual se esgarça a cada clique. Uma sombra perigosa espreita: os crimes cibernéticos, golpes financeiros que vaziam contas bancárias em segundos, invasão de privacidade que expõe vidas inteiras, a disseminação de notícias falsas. Enfim, nós vamos conversar sobre esses assuntos com o jovem vereador Charles da Educação, vereador por Várzea Grande. Vereador Charles da Educação, seja muito bem-vindo à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Mauro. Eu que agradeço o convite de estar participando aqui com vocês no programa Nossa República e pela oportunidade de estar aqui nesse diálogo hoje, né? Vereador, eu queria saber qual foi a principal motivação da apresentação desse projeto de lei que institui a Semana Municipal de Combate aos Crimes Cibernéticos em Várzea Grande. O que levou o senhor a tomar essa iniciativa? Eu que sou da área da educação, né, tenho trabalhado na Secretaria de Educação por muito tempo, sou professor, né, e a gente tem acompanhado aí o crescimento, né, do que vem acontecendo na área da educação com as nossas crianças do município de Várzea Grande. Então, isso nos motivou, né, a gente está fazendo esse projeto para a gente conscientizar, né, não só as crianças, os jovens, os adolescentes, mas toda a população várzea-grandense aí sobre o cyberbullying, né, e o bullying que as crianças vêm sofrendo aí através da internet. Quando o senhor fala em bullying, a gente está acompanhando aí pela Netflix aquela série Adolescentes, tem um outro nome em inglês, mas aqui está sendo apresentada como Adolescente, e que mostra o efeito desse bullying digital, dessa situação. Hoje todas as crianças, os adolescentes são muito vinculados a essa questão da internet, das redes sociais, enfim, do YouTube, enfim. E isso acabou na série numa grande tragédia, mas isso acontece na vida real, né? A gente já viu muitas notícias de casos graves, de crimes graves acontecendo, ou de pessoas fazendo coisas, mutilações, etc., por conta dessa influência da internet e das redes, desse bullying que é feito nas redes. Isso ajudou o senhor a ter essa iniciativa? Porque eu estou perguntando por uma razão simples, vereador. Primeiro, eu quero lhe parabenizar, porque eu acho que é uma iniciativa importante. As pessoas, quando estão no parlamento, como tem essa possibilidade de produzir leis, que elas contribuam efetivamente com toda a sociedade. É uma iniciativa importante, acho que preserva muito as crianças, quer dizer, pode ajudar nesse processo. Então, mas eu estou insistindo nessa pergunta exatamente para saber o nível de comprometimento com um tema tão relevante quanto esse. Isso, a série ela contribuiu sim, porque eu vejo assim, quando eu era criança, né, eu cresci na rua, correndo, e com a evolução, né, da sociedade, hoje você não se vê mais crianças correndo na rua brincando, então elas acabam ficando trancadas dentro do quarto, né, e é onde ocorrem essas questões, né, do cyberbullying, onde eles ficam lá no celular, ficam no computador, ficam no videogame, isolado, e para os pais, ele acha que o filho está em casa, trancado dentro do quarto, ele está num ambiente seguro. Então a série ela retratou bem isso, né, que a criança, mesmo ela estando em casa, dentro do quarto, né, ela não está nesse ambiente seguro. Então a gente precisa conscientizar. Então a série motivou para a gente fazer esse projeto de lei, né, e também levar esse conhecimento para os pais, né, que automaticamente a criança, estando dentro de casa, ela não está num ambiente seguro, né, e a gente precisa trabalhar isso, né, para a gente acabar um pouco com esse preconceito. E é uma situação problemática, né? Porque as pessoas não se dão conta que o mundo virtual ele tem consequências e afeta as pessoas tal qual acontece no mundo real, né? Às vezes até
com maior gravidade, exatamente porque há um certo distanciamento, um certo anonimato, às vezes, né, de quem pratica o bullying, enfim, mas afeta a criança que está lá. Eu estou falando de criança porque elas são as mais suscetíveis, né, a esse tipo de violência. Sim, nós tivemos muitos casos, né, na Secretaria de Educação, de crianças que não queriam ir mais para a escola, né, ou queriam mudar de escola, justamente por isso, né, por ter sofrido esse bullying dentro da escola, e muitas das vezes a própria escola não sabe, né, lidar com essa situação, e aí chega para os pais também não sabem, né, lidar com esse bullying que o filho sofreu. Muitas das vezes eles parte já para a agressão da direção da escola, parte para a agressão física com a criança que praticou o bullying. Então a gente precisa fazer esse trabalho, né, com o ambiente escolar, né, com os funcionários da escola, com os servidores e também com a família, né, desse aluno também que é prejudicada de alguma forma. Deixa eu lhe perguntar, no artigo 2 do seu projeto de lei, o senhor elenca aí imagino que 6 objetivos dessa semana, né? Qual que o senhor considera mais importante e se a gente tem condição como é que o senhor idealiza essa semana? Que é uma semana, que tipo de atividade vai ter, né, nesse período, caso a lei seja efetivamente aprovada e sancionada pela prefeita, eu tenho certeza que vai. Não é possível que um projeto com essa relevância não seja bem recebido. Mas, assim, qual que você considera desses 6 itens, objetivo que o senhor elencou no projeto de lei, o mais relevante, o mais importante? O mais, assim, que eu vejo de relevante é a preocupação, né, com a segurança física mesmo, né? Como o senhor colocou aí, a gente tem casos de crianças aí que se mutilam, né? Ele não sabe lidar com o bullying da forma que ele recebe, né? Então a gente tem que manter aí, eu vejo que a integridade física, né, e também a parte psicológica dessa criança, né, que pode ter aí ser afetado de uma forma que não pode ter mais reversão, né? Então tem que ser feito um trabalho com essa criança para que a gente possa amenizar isso aí. Aí, vamos lá. Que tipo de atividade nessa semana de combate a esse tipo de violência, essa semana que o senhor está propondo, que o senhor imagina que possa contribuir efetivamente para a criação de uma consciência, de um entendimento acerca dos riscos que a internet oferece? Nós vamos fazer palestras, né, vamos levar para dentro das escolas profissionais, né, uma equipe aí multidisciplinar, onde envolva aí toda a questão, né, de um médico psiquiatra, né, um psicólogo, um assistente social, para que cada um aí faça uma fala, né, dentro da escola e possa, cada um dentro da sua área, tá colocando da melhor maneira possível e esclarecendo, né, todas as dúvidas aí que vão surgindo, né, no decorrer dessa semana, e a gente vai estar trabalhando, né, nas unidades escolares de todo o município, tanto na rede aí municipal quanto na rede estadual também. O senhor cita lá no projeto o fomento, apoio às iniciativas públicas e privadas, está lá, parece que no objetivo 3, quais são os tipos de iniciativa que o senhor espera ver surgir ou serem fortalecidas com a instituição dessa semana ao longo do ano aí? A iniciativa é que se amplie, né, esse projeto, não fique só em Várzea Grande, que amplie também para outros municípios, né, essa iniciativa nossa, né, do vereador Charles, lá em Várzea Grande, para que possa realmente conscientizar, né, e diminuir os impactos aí que hoje tem causado em toda a sociedade, né? Então a gente quer ter uma visibilidade não só em Várzea Grande, né, mas também que se expande esse projeto para outros municípios e esse trabalho possa ser concreto, né, de fato, aí onde ele for aplicado, né? Na sua vivência na escola pública, o senhor na condição de professor, enfim, o senhor já vivenciou situações graves como essas, por exemplo, mencionadas lá na série Adolescentes? Já nós vivenciamos casos graves, né?
E aí a gente tem que fazer todo um trabalho, né, dar todo o suporte para a família, para a criança, né, dentro da escola, porque ocorre, né, de ter aquele bullying dentro da escola e muitas das vezes a escola não sabe lidar com aquela situação. Então chegava para a gente lá na secretaria, né, para a gente fazer essa intermediação, né, junto com a escola e junto com a família e fazer esse acompanhamento também. Né, porque o bullying ele não é feito hoje e você já vai resolver esse problema, né? Você tem que fazer todo um trabalho, né, junto com a família e junto com a escola. Então a gente tem vivenciado aí nesse período da educação, né, e tem aumentado também. Né? A gente tem notado aí que a cada ano que passa a gente tem aumentado essa questão do bullying, então a gente precisa trabalhar isso aí. É, de que maneira, professor Sarli, vereador, né? Agora vereador, embora professor seja mais importante que tudo, né? Mas assim, de que maneira a senhora imagina, porque um trabalho desse, quer dizer, que afeta a saúde mental das crianças, dos adolescentes, porque é uma forma grave, inclusive, de violência, como é que o senhor imagina que isso possa ser operacionalizado, esse cuidado que o senhor propõe? Porque, assim, propor uma semana de divulgação, de palestras, etc., é importante, extremamente relevante, porque vai criando uma consciência sobre o problema. Mas como é que o poder público atuaria com psicólogos, que tipo de atendimento deveria ter a rede pública de ensino municipal e até a privada para prevenir esse tipo de situação? De que maneira que equipe multidisciplinar precisa? Como é que o senhor imagina esse atendimento àquela criança, àquele adolescente que sofre bullying? O atendimento seria através dessa equipe multidisciplinar mesmo, né? Em Várzea Grande ali, a gente tinha lá uma equipe a qual trabalhava com essa criança, né? Nós tínhamos lá um centro João Ribeiro Filho, onde a gente tinha lá um médico psiquiatra, a gente tinha assistente social, tinha psicóloga, né? Tinha fisioterapeuta, tinha terapeuta ocupacional, tudo isso para dar esse suporte para essa criança. Né? Então, assim, também a gente inspira, né, o projeto nessa equipe multidisciplinar. O senhor fala tinha, não tem mais? Não, não tem mais. É porque mudou a gestão, né? Então, ele está montando essa equipe, né? A gente tem acompanhado isso aí lá na Secretaria de Educação. Ok. Uma outra situação. Geralmente, quer dizer, a criança, o adolescente, ele não vai na escola, está com o celular sofrendo bullying, ou, enfim, com tablet, enfim, isso deve acontecer na casa, no quarto dele, onde ele fica jogando, fica assistindo, percorrendo as redes sociais, enfim. Como é que se identifica isso numa criança? O que muda o comportamento da criança? Que tipo de situação permite que o professor ou a pessoa que está lá na escola consiga identificar esse menino está com problema? A criança, geralmente, ela se isola, ela fica mais retraída, ou às vezes também, dependendo, ela se torna mais agressiva. Né? Então, assim, o professor ele tem que estar muito atento na sala de aula a esse tipo de comportamento, né? Que aí vai ser onde ele vai detectar, né, o que realmente está acontecendo e, através disso, ele buscar a família, né, conversar com o aluno para entender se realmente, de fato, né, o que está acontecendo com essa criança. Essa mudança de comportamento acontece também em outras situações, como abuso, quando a criança é abusada sexualmente ou sofre violência de alguma maneira dentro de casa. Né? É o mesmo tipo de tratamento que o professor, que a pessoa que está lá na escola, convivendo com essa criança em determinado período, que consegue identificar e é treinada para identificar? Isso. Geralmente, né, os professores eles passam por cursos, né, formação pedagógica para que eles tenham, né, esse lado, esse olhar diferenciado para essas crianças para ajudar a identificar, né, porque muitas vezes a criança ela é abusada em casa, né, pelo padrasto ou pelo próprio pai, né, e aí vai para a escola
né, e o professor percebe que aquela criança está mais retraída, né, ou ela se torna mais agressiva, muda o comportamento dela, né? Então é aí onde entra o professor para ele ter esse olhar, né, para a gente poder detectar o que está acontecendo com essa criança, se ela está sofrendo algum tipo de bullying, ou se ela está sendo abusada, né, em casa, fisicamente, sexualmente, né, para que a gente possa dar um atendimento aí para essa criança e, né, seguir em frente. Uma questão que me chama a atenção, quer dizer, a gestão pública geralmente tem muitas barreiras, né? Qualquer investimento que tenha que fazer, qualquer gasto, ou qualquer custeio, precisa ter orçamento, precisa, enfim, não é uma coisa que se faz só com a vontade, né? Tem uma despesa que precisa ser, um investimento a ser feito. Como é que o senhor pensa em operacionalizar isso? Quer dizer, claro que agora o primeiro passo é aprovar a lei, mas na sequência, dar um orçamento para isso, prever isso no orçamento do próximo ano, como é que vai fazer para que essa semana aconteça efetivamente, né? E que se crie instrumentos de acompanhamento nas escolas municipais? Isso, nós, né, a lei sendo aprovada, aí nós vamos estar dialogando com a prefeita, né, para que ela coloque no orçamento do próximo ano, né, e também a gente tem que buscar parceiros, né, a gente levar para eles essa lei e mostrar a importância, né, deles, né, para que essa lei é importante, né, para a gente fazer essa semana, estar conscientizando, ir atrás de deputados também para que a gente possa conseguir emendas, né, que seja destinada também para a gente estar fazendo essa semana, né, para que ela de fato realmente aconteça. Então aí a gente tem alguns mecanismos, né, que a gente vai estar correndo atrás, buscando, né, para que a gente consiga ter esse orçamento e realizar essa semana. Professor, eu vou chamar um comercial e a gente retoma em seguida, ampliando essa nossa conversa para além do orçamento e para além dessa semana, né? Eu vou finalizar esse assunto perguntando ao senhor o seguinte: quer dizer, essa semana de conscientização, sem dúvida nenhuma, é importante, mas mais importante que isso é você ter uma estrutura funcionando ao longo de todo o ano, né? Em cada escola, enfim. Dá para viabilizar isso? O senhor responde logo depois dos comerciais. Agora um recado muito sério para você. O governo de Mato Grosso adotou tolerância zero contra facções criminosas. E para reforçar essa luta, acaba de lançar o Disque Extorsão, um canal de denúncia sigiloso e seguro. Se você está sendo ameaçado, sofrendo extorsão ou conhece alguém nessa situação, ligue 181 e denuncie. Eu vou repetir para você anotar. Disque Extorsão 181. Sua identidade será preservada. Então, pode ligar sem medo. O crime organizado só cresce quando ninguém denuncia. Mas agora você tem uma ferramenta direta para combater isso. Além do telefone, você também pode acessar o site da Secretaria de Segurança Pública, cesp.mt.gov.br, e denunciar em total segurança. Não fique calado. Sua denúncia pode salvar vidas e impedir que o crime avance na sua cidade e no seu bairro. O governo de Mato Grosso está do seu lado nesta luta. Ligue 181 e denuncie. Não sai daí que eu volto no instante só. Nossa República está de volta essa semana conversando com o vereador por Várzea Grande, Charles da Educação, sobre um tema extremamente importante, que é o bullying digital, né, que as crianças enfrentam no uso, no acesso sem medida na internet, né, à internet. Mas eu perguntava, quer dizer, para além dessa semana, que é uma semana que começa criando uma conscientização sobre o problema, como é que o senhor espera que se estruture a educação em Várzea Grande? Se existe a ideia de um novo projeto de lei, ou se vai argumentar com a prefeita no sentido de estabelecer um núcleo de atendimento ou de atenção a esse tipo de fato. Porque, na verdade, nós temos muitos problemas na educação, né? Não só de Várzea Grande, de todas as cidades. Temos muitas dificuldades, orçamento limitado, enfim. Como é que o senhor imagina superar essas barreiras
e ter uma estrutura atuante, com profissionais qualificados, capazes de identificar os problemas, enfim, e cuidar das nossas crianças. Nós vamos trabalhar, a gente sabe que o orçamento, né, muitas das vezes não existe, né, orçamento assim para a área específica, mas nós vamos correr atrás de parceiros. Eu tenho muitos amigos médicos, fisioterapeutas, né, psicólogos, onde a gente vai além dessa semana, né, a gente vai levar esses parceiros, vamos montar um grupo e vamos, né, oficializar para a prefeita para que a gente possa, né, entrar dentro dessas escolas e estar trabalhando com eles no dia a dia, né, ou aos finais de semana a gente está fazendo essas ações com as crianças dentro da escola, né, igual a gente tem um projeto também para estar abrindo as escolas aí aos finais de semana para a comunidade, onde a gente também pode incluir junto, né, além da atividade física com os alunos, né, dentro da escola, a gente está incluindo também esse atendimento com psicólogos, né, com psiquiatras, com fisioterapeutas, para a gente dar esse suporte para essas crianças e adolescentes. Essa proximidade com a comunidade escolar, ela pode ajudar no desenvolvimento das crianças, aproximar os pais do ensino, da educação formal. É essa a ideia, esse o objetivo? O objetivo é esse, né? A gente trazer a família, né, para dentro da escola, para estar participando, acompanhando o seu filho, né? Porque a gente vê hoje que as crianças, elas simplesmente vão para a escola e não tem aquele acompanhamento que eu tive na época, né, quando eu fui aluno, que meus pais me acompanhavam na escola, né, meu boletim, cobrava. Hoje a gente vê que os pais não acompanham mais os seus filhos. Então a gente tem que trazer esses pais para dentro da escola para saber o que está acontecendo e também para entender o contexto familiar dessa criança. Além desse projeto, você falou ainda, citou aí uma outra ideia que você vai tratar. Além, qual vai ser a sua atuação? Porque assim, você já vem chamando a atenção. Eu tenho acompanhado você na mídia, nas entrevistas de rádio, principalmente, enfim. E você vem chamando a atenção para uma atuação bastante comprometida com essa área da educação. O que mais você pensa no sentido de melhorar a educação lá em Várzea Grande? A educação ela é bem ampla, né? A educação de Várzea Grande ela tem avançado bastante nos últimos anos, a gente que tem acompanhado, né, a gente tem muitos projetos. A educação ano passado, por exemplo, de Várzea Grande ganhou o selo ouro da alfabetização, né, onde vem recursos para o município. Então, assim, a gente vê que a educação está crescendo, mas a gente precisa contribuir ainda mais, né? E eu vejo que a família tem que estar mais dentro da escola, a gente tem que envolver mais através de projetos, né? Porque muitas vezes não é só dentro da sala de aula, né, a educação, a gente tem que trabalhar fora da sala de aula também. Trabalhar com o esporte, trabalhar com a família, fazer oficinas, né? Em Várzea Grande a gente tem lá a escola em tempo ampliado, né, que a criança estuda no regular de manhã, à tarde ela vai, né, para o contraturno, onde ela vai fazer uma aula de esporte, vai fazer uma aula de violão, uma aula de teatro. Então tudo isso ela amplia, né, o conhecimento dessa criança. E como é que é a participação? O senhor citou, numa resposta anterior, que há uma certa ausência dos pais, você usa o seu exemplo, o exemplo da sua família, que acompanhava aí o senhor ao longo da sua jornada estudantil, e que isso mudou. Como é que isso funciona hoje? Quer dizer, as pessoas realmente, o pai e a mãe, não estão lá acompanhando, apoiando, ajudando a ensinar, educando também com os professores? A gente percebeu, né, que eu acredito assim que a evolução do mundo, né, que é muito acelerado, muitas das vezes os pais com a rotina corrida de trabalho, né, de ter que levar o alimento ali para dentro de casa, muitas das vezes, né, falta tempo para ele, né, e ele acaba abdicando ali da responsabilidade de pai, né, de estar acompanhando o seu filho. Então a gente precisa trazer essa família, né, para dentro da escola para que eles tenham a consciência e possa estar acompanhando, né, e não fique tão ausente, tão longe, né, porque a criança precisa desse suporte, né, precisa dos pais estar acompanhando, até para a questão de segurança, ele se sente mais confiante e está indo para a escola. Sem dúvida nenhuma, isso é uma preocupação importante. Mas ele sempre falou uma coisa que é relevante. A educação tem muitos problemas, né? Faltam recursos, tem muitas atividades para serem desenvolvidas.
Então, assim, quando você fala, cria uma situação que chama a atenção da comunidade, chama a atenção da cidade, da comunidade escolar, são os crimes cibernéticos, porque a gente está falando exatamente disso, né, professor? Se cometem muitos crimes que na vida real seriam crimes graves, assim, mas acontece da mesma maneira e é crime igual quando acontece no mundo virtual, né? Quer dizer, acontece através da internet. Essa visão dos crimes cibernéticos, qual é o conceito que o senhor dá para ele? Quer dizer, no projeto de lei, o que o senhor conceitua? Olha, crime cibernético é isso. O que está elencado lá, né? Além do bullying, chamar de gordinho, chamar de isso, daquilo, né? Que é muito comum ainda hoje, eles fazem isso no dia a dia, na convivência pessoal. Imagina o que não acontece no mundo virtual, né? A gente que tem acompanhado aí tem visto esse crescimento, né? Então a gente vê que tem aumentado muito esse bullying, a gente vê que o quão é importante a gente estar acompanhando essa criança, né? Para que a gente tenha aí uma sociedade mais saudável, porque a gente tem acompanhado aí que com o passar dos anos, né, a gente está com a saúde mental, né, das crianças, dos jovens e até nós mesmos adultos, né, muito cansada, né? Então a gente precisa, né, ter esse suporte para que a gente possa, né, evoluir futuramente e ter essa sociedade aí com uma saúde mental mais saudável. Isso é relevante para o futuro da comunidade como um todo, né? Não é só do crescimento das crianças, mas, né, de toda a comunidade. Além dessa questão dos crimes cibernéticos, de você trazer isso à luz, que as pessoas se conscientizem de cuidar, de prestarem atenção, o que você recomendaria para a mãe, para o pai, que estão lá vendo o filho o tempo todo no celular, ou no tablet, ou no computador, que não fazem outra coisa? Você se referiu aí no bloco anterior a essa situação que hoje as crianças não estão mais na rua, né? As crianças estão mais retraídas, focadas na tela, né? E a tela faz mal, todo mundo já percebe que a tela faz mal para todo mundo, não só para as crianças, mas para os adultos também, né? Tem uma certa limitação. Criar essa consciência, é possível educar as pessoas a saberem, olha, eu só posso usar 1 hora por dia, porque mais do que isso vai me prejudicar, alguma coisa assim? A gente tem que educar, né? Porque hoje, muitas das vezes os pais chegam em casa cansados, né? Não quer dar atenção para o filho, então o que é mais fácil? Ela dá o celular na mão da criança, né? E aí é onde ele fica suscetível, né? A estar acessando aí sites inapropriados, né? Tá fazendo compras em sites aí que são duvidosos também. Então precisa sim ter esse acompanhamento dos pais rigoroso, né? Para que a gente possa diminuir, né, isso aí que vem acontecendo. Igual saiu uma lei do governo do estado também com relação do celular na sala de aula, né, que agora o aluno, a partir do momento que ele está em sala, o celular é recolhido, é trancado no armarinho e só devolve o celular no término da aula. Então, assim, eu acredito que isso é muito relevante, né, e avançou um pouco já com essa questão aí também de não poder mais a criança ou adolescente estar dentro de sala de aula com o celular na mão, né? Mas é importantíssimo, né, os pais estarem acompanhando o que seus filhos estão fazendo. Igual eu coloquei anteriormente, né, eu cresci na rua correndo, jogando bola, né, soltando pipa, e hoje a gente vê que não tem mais isso, né? Então a criança acaba ficando trancada dentro de casa, isolada dentro do quarto, e aí é onde ocorrem tudo esses crimes aí cibernéticos que têm aumentado a cada dia. Antes de eu mudar de assunto, para falar seus outros interesses aí em relação ao seu mandato, o senhor acha factível, o senhor acha viável que cada escola tenha uma estrutura, ou mínima que seja, ou pelo menos uma pessoa para conversar com as crianças o tempo todo, ou com frequência, sobre os riscos das telas, sobre a importância de ter um limite, para orientar, olha, não pode navegar por aqui, não pode ir por ali, você quer estudar, pesquisar, é assim, enfim, orientar
porque essa é uma tecnologia que não tem mais como, não tem mais volta atrás, né? A tendência, aliás, é cada vez mais a gente ficar dependente das redes sociais, das inteligências artificiais, que estão amplamente disponibilizadas aí para qualquer um. O senhor acha que é possível? Quer dizer, a gente sabe que a educação, às vezes, faltam profissionais, faltam professores em algumas áreas, as áreas mais complexas, como química, física, matemática. Existe uma série de dificuldades para manter uma escola com um nível de atenção aos alunos que seja compatível com a missão de cada escola, né? O senhor acha que é possível que as escolas, ou que se chegue a esse entendimento com a atual gestão da Prefeitura de Várzea Grande, da necessidade de ter um professor ou um profissional dessa área para esclarecer as pessoas, para ensinar, inclusive para treinar os professores, de perceber as mudanças e conseguir impor limites? Porque você falou uma coisa certa, o pai e a mãe chegam em casa cansados, estressados do trabalho, eles não querem ter mais trabalho, né? Então, entrega o celular, deixa assistir no tablet, ou no computador, ou no jogo, enfim. Como é que isso seria? É possível viabilizar isso, vereador? Olha, eu acredito assim, o certo mesmo seria a gente ter essa equipe multidisciplinar dentro da escola, né? Só que assim, ela tem um custo, né, para você ter, por exemplo, um médico ali, né, numa sala onde a gente vai ter esse atendimento ali em loco mesmo com a criança, né? Então, assim, a gente acredita que aos poucos a gente tem que ir trabalhando isso, né? De repente a gente iniciar ali com um psicólogo, igual algumas escolas já possuem esse profissional dentro da escola para fazer esse atendimento, não só com as crianças, com os adolescentes, mas com os próprios profissionais dentro da unidade escolar também. Então, acredito que precisamos, né, trabalhar nessa pauta aí de ter essa equipe multidisciplinar dentro da escola, onde eu acredito que o resultado, né, será mais imediato. Eu não tenho dúvida que educação vai ser seu foco principal, né, por razões óbvias, mas eu queria saber o seguinte, além da educação, em que outras áreas o senhor pretende atuar para ajudar Várzea Grande? Várzea Grande é uma cidade importante, mas que tem graves problemas, né? Uma cidade que precisa de atenção, desde a questão da água até essas questões mais complexas, né? Que é o atendimento da saúde mental das crianças em função dos crimes cibernéticos. Eu queria saber que tipo de atuação mais o senhor pretende desenvolver ao longo do seu mandato. Uma área assim que eu sou bastante apaixonado é o esporte, né? Eu fui atleta de natação por 10 anos, né? Eu competi representando a cidade de Várzea Grande, competi representando o estado de Mato Grosso, né? E eu sei aí da importância que o esporte tem, né, na vida da criança e do adolescente. Eu iniciei no esporte, né, por conta de uma bronquite que eu tive, né? Tinha muita crise, e aí com isso passei por vários médicos, fiz uso de vários medicamentos e não consegui, né, ter a cura dessa bronquite através do medicamento. E foi onde o médico, né, recomendou a minha mãe a estar me matriculando numa aula de natação. Aí foi onde eu tive a melhora na minha saúde, né, comecei a tomar gosto pelo esporte, comecei a competir, fui obtendo bons resultados, né, e aí fui atleta profissional de natação e fiquei por 10 anos competindo. Então acredito, né, que o esporte, né, uma ferramenta aí que a gente tem que possa ser muito importante, né, para o crescimento e desenvolvimento das crianças, né? Várzea Grande hoje é muito carente no esporte, né? A gente tem ali muitos talentos, né, que muitas das vezes são desperdiçados pela falta de oportunidade. Então a gente quer também, além da educação, é importante estar trabalhando com o esporte também. Professor, a gente vai para mais um pequeno intervalo e depois a gente volta para conversar um pouquinho sobre as perspectivas de futuro de Várzea Grande, né? Às vezes, eu gosto muito, já morei em Várzea Grande, já tive casa lá, eu gosto muito da cidade, mas eu percebo assim, que em muitas situações, Várzea Grande ainda meio
parada, meio dormitório de Cuiabá, né? Como já se trata disso há muito tempo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua perspectiva em relação ao futuro da cidade. Não só da educação, dessa área relevante que o senhor está tratando, mas também sobre o futuro da cidade, da infraestrutura, etc. O exemplo da natação aí foi um bom exemplo do esporte, né, como um caminho. Hoje precisamos conversar sobre algo muito sério e que exige nossa atenção imediata. Os hospitais do nosso estado estão lotados e vidas estão sendo perdidas por conta do mosquito transmissor da dengue e chikungunya. Mas juntos podemos mudar essa história. A solução para esse grave problema está em nossas próprias mãos. Por isso, é hora de agir. Retire água parada de vasos de plantas, garrafas, pneus e outros objetos. Mantenha lixeiras, caixas d'água e piscinas cobertas. E, por fim, limpe calhas e os entulhos do quintal. Essas atitudes salvam vidas. Então, vamos juntos proteger nosso povo? E lembre-se, se você ou alguém próximo sentir febre alta, dores no corpo ou perceber manchas na pele, procure imediatamente uma unidade de saúde. Onde existe cuidado e consciência, o perigo não se cria. Governo de Mato Grosso. Não saia daí, que eu volto num instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando com o vereador por Várzea Grande, Charles da Educação, que tem um projeto de criar uma semana dedicada à questão dos crimes cibernéticos, aquilo que afeta as nossas crianças com o uso da rede, seja das redes sociais, seja dos sites, enfim, o acesso à internet como um risco, muitas vezes para as nossas crianças. O senhor falava aí do exemplo, do seu exemplo de ir para a natação, e as escolas públicas, eu não sei como é que estão hoje em Várzea Grande, mas não tem essa estrutura, em regra, não tem essa estrutura. Geralmente, se você quiser fazer natação, tem que ir lá para um tênis clube, tem que ter a condição de ser sócio de algum outro lugar, ou ter a piscina em casa, né? Mas daí falta o professor, enfim, essa estrutura. Você acha que é possível o município criar um centro esportivo, criar um local próprio para a prática de esportes diversos, quer dizer, que possa mobilizar a atenção das crianças e dos adolescentes para essa área do esporte? Isso é até um projeto nosso, né, que eu coloco aí como um projeto maior que eu tenho aí, o sonho é de nesses 4 anos a gente conseguir construir aí um centro esportivo da juventude, né, onde a gente vai estar correndo atrás de recursos para que a gente possa realizar. Nesse centro a gente vai ter lá a quadra, né, um ginásio poliesportivo, vamos ter uma piscina, uma pista de atletismo, né, para que a gente possa proporcionar para aquela criança mais carente que saia do bairro, vai até esse centro, ela vai ter todo o acompanhamento, ela vai estar fazendo ali o esporte com aquela modalidade que ela mais se identifica, né, nós vamos ter lá um psicólogo, vamos ter um fisioterapeuta, assistente social, aquelas crianças que tiverem com dificuldade na aprendizagem, a gente vai ter um professor lá também para estar auxiliando, né, tudo isso para que a gente possa dar oportunidade para essa criança, né, que a gente sabe que em Várzea Grande temos muitos atletas, mas não consegue muitas vezes se tornar um atleta profissional, né, por conta da falta de oportunidade. E eu tenho certeza que se lá na frente, né, ele não for um atleta profissional, ele vai ser um cidadão melhor, né, porque eu vim disso, eu vivi isso, então eu acredito muito aí na educação junto com o esporte. Realmente é um investimento importante, né? Eu acho que essas coisas que quanto mais investir na qualidade educacional, no esporte, no desenvolvimento das crianças, mais a gente vai estar eliminando no futuro, reduzindo criminalidade, reduzindo uma série de desvirtuamentos, né, que acabam prejudicando a sociedade. Eu queria insistir um pouquinho em algumas... O senhor tem noção do impacto que essa semana pode causar? O senhor acha que é possível desencadear tudo isso a partir desse primeiro projeto de lei seu apresentado?
Sim, sim, é possível. Né? A gente tem que fazer um trabalho aí bem forte, né, com relação a esse projeto de lei, para que ele possa tomar uma grande proporção, né, e de fato aí, conscientizar, né, as pessoas da importância desse projeto. Porque muitas das vezes ele não é muito falado, a gente ouve falar, daí já para, né? Então a gente vê que ele está tomando uma proporção a esse assunto e a gente tem que provar, né, e mostrar da importância que tem, né, esse projeto, para que a gente não possa ficar só nessa semana, mas sim vir fazendo esse trabalho, né, dia após dia, para que a gente possa obter mais resultados imediatos. Vereador, a gente tem acompanhado, quer dizer, a internet, a evolução da internet, e além do cyberbullying, além desses crimes digitais, virtuais que a gente acompanha, nós temos um problema gravíssimo na internet, que são as fake news, que é a desinformação, que é a distorção da realidade, distorção da história, narrativas maliciosas, enfim, a gente percebe que a internet acaba, quer dizer, ao mesmo tempo que ela oferece informação de qualidade, ela oferece também a desinformação. Né? É possível que uma escola pública, municipal, lá na cidade industrial, tenha a preocupação, a visão de ensinar as crianças o que é certo, o que é errado no mundo virtual. Quer dizer, como é que você previne que uma criança deixe de acreditar numa história que não é verdadeira, né, porque não faz parte da história, de fato, mas apenas uma narrativa, seja de fundo ideológico, seja de fundo religioso, enfim. A gente percebe que há uma enorme manipulação de informação na internet. Como é que o senhor vê isso? Realmente, né? Nós aí, pega o celular nosso, a gente abre aí e vê que é uma notícia atrás da outra. Até nós mesmos, às vezes, ficamos meio que perdidos, né? De saber o que é verdade e o que é fake news. Né? Imagina para uma criança. Né? Mas, assim, eu vejo que a gente tem que fazer, né, essa conscientização, né, juntamente com os professores, dentro das escolas, os pais também em casa, fazer essa conscientização, conversar abertamente com seus filhos, né, para que a gente possa diminuir esses impactos aí de fake news, né, porque é tanta mensagem que a gente recebe, agora com a inteligência artificial, né, isso aí propagou ainda mais, né, então a gente tem que procurar orientá-los, né, a estar abrindo as mensagens, estar verificando se realmente, né, procede ou não, né, e juntamente com os professores e pais acompanhando de perto essas crianças. Isso realmente é uma situação extremamente delicada, né? Por mais que a gente trabalhe, se conscientize, você tem o uso maldoso, né, dessa ferramenta, que é uma ferramenta importantíssima, né? A internet nos permite uma série de coisas, avançar no conhecimento, enfim, ter informação mais rápida, mas ao mesmo tempo a gente tem esse problema de que desinforma, cria expectativas que não são reais, né? O senhor acha, por exemplo, e aí aproveitando a sua presença aqui na nossa República como educador, o senhor acha que é correto, que não deveria ter um regramento mais rigoroso em relação aos conteúdos? Porque se fala muito em liberdade, mas liberdade para cometer crime, liberdade para desinformar, liberdade para criar situações absurdas. Por exemplo, a gente tem aí a questão do terraplanismo. Muita gente acredita que a Terra é plana. E vocês aprendem na escola que não é assim, né? A escola mostra cientificamente como que é a Terra, né? E você tem que ouvir isso e ver gente, às vezes adulto, que já passaram por todo o processo escolar, afirmando isso, quer dizer, absurdos dessa natureza, né? A escola tem que reforçar os seus ensinamentos, tem que reforçar aquilo que é cientificamente comprovado, para que as pessoas tenham, pelo menos, a condição de comparar uma coisa com a outra? Sim, a escola precisa fazer esse trabalho, né, para que a gente diminua esse impacto, né? A gente sabe que é muita informação,
né? E acredito que precisa ter esse trabalho para a gente filtrar, né, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, né? E assim, não só crianças, né? Eu tenho uma avó também, que ela tem 85 anos, né? E aí ela fica no celular e aí direto, ela recebe uma notícia, ela já me manda na hora, né? Muitas das vezes ela fala aí, você viu aí o que está acontecendo? Né? Então assim, a gente precisa fazer esse trabalho para que as pessoas, né, tenham a consciência e não saiam por aí encaminhando mensagens que são fake news, que pode ter uma consequência muito grande, né? Muitas das vezes até provar que aquela informação não é verdadeira, a gente pode já ter um impacto gigantesco aí na vida de alguma pessoa ou na vida de toda a sociedade também. A gente está vendo aí, nesse momento da história do país, uma campanha por anistia aquelas pessoas que participaram do 8 de janeiro de 2023, estão sendo condenadas pelo golpismo, pelos atos antidemocráticos, enfim. E essas pessoas agiram certamente motivadas pela desinformação, né? Embora tivessem obrigação de conhecer a legislação, como para todo mundo é uma regra, né? As pessoas agiram motivadas, às vezes, defendendo coisas indefensáveis, né? E estão hoje muitos cumprindo penas longas, inclusive penas graves. É possível que o Brasil se recupere disso, consiga ter mais seriedade, quer dizer, levar mais a sério a educação, aquilo que se ensina nas escolas? Porque o professor tem uma missão que chega a ser, na minha visão, perto do divino, né? Uma coisa muito importante na vida de cada pessoa. E hoje está mais difícil ainda ser professor, né? Porque antigamente, né, as crianças tinham ali o professor como um herói, né? Se espelhavam no professor. Hoje a gente vê que já não é mais dessa forma, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar com essas crianças para que eles voltem, né, a ter esse professor como espelho, né, e que o professor possa ajudar essa criança no desenvolvimento, no futuro dela, né, porque a educação ela é transformadora, né? A gente sabe aí que todos nós aqui passamos pelas mãos de um professor, passamos por uma sala de aula e a gente sabe do poder que o professor tem na mão. Então, acredito que sim, o governo precisa se investir mais em educação, valorizar mais os professores, né, os profissionais da educação, porque é através da educação que a gente vai conseguir, né, mudar o mundo aí, vamos dizer isso. Nós estamos conversando aqui, o senhor apresenta um projeto de lei já baseado não só na sua experiência, mas também em situações atuais. Eu queria saber o seguinte: produções audiovisuais como a série Adolescente, que vem desde 2007 correndo o mundo, ajudam a criar um nível de consciência, ou no mínimo uma preocupação para os pais, para aqueles que tutelam essas crianças, os jovens, adolescentes, porque assim, quem já assistiu a série sabe o que eu estou falando. Eu recomendo que todo mundo assista, o pai, a mãe, o professor, as pessoas que têm alguma relação com jovens e adolescentes, que assistam a série, porque ela é muito instrutiva do que acontece na verdade, na realidade. Não é um caso de ficção, ficção científica, pode ter acontecido isso, ou uma exploração de uma situação de violência. Não, é um fato real, né? As nossas crianças são efetivamente atingidas, né, pela internet. E aí, o senhor acha que esse tipo de arte, de audiovisual, isso pode contribuir para melhorar o nível de consciência? O senhor teve alguma inspiração nessa série para tocar esse projeto logo de cara? Sim, é isso mesmo que o senhor falou, é a consciência juntamente com a preocupação, né? Muitas vezes os pais, pela correria, eles não têm a consciência. Para eles, o filho estando dentro de casa, no quarto, está no lugar mais seguro do mundo, né? E a gente sabe que não é bem assim. Então, essa série ela vem, né, para realmente, né, causar ali uma conscientização dos pais, né, e também uma preocupação, né, de saber o que os filhos delas estão fazendo, né,
dentro do quarto, se estão jogando, se estão acessando os conteúdos inadequados. Então, acredito que a sociedade vai abrir um pouco mais os olhos, né, e voltar mais para esse lado aí, né, do que está acontecendo realmente com os nossos jovens e adolescentes, crianças. Né? Vereador, eu agradeço muitíssimo a sua entrevista. Quero parabenizá-lo por conta dessa sua iniciativa, do seu compromisso com a educação. Quisera a Deus todos os vereadores tivessem compromisso com essa questão pública, com a comunidade, compromisso efetivo de preservar, proteger, de ensinar, enfim. Lhe dou os parabéns pela profissão de professor, que eu acho que é fundamental. Parabéns aos seus pais que estimularam a sua vida no esporte e na educação, né? E eu vou continuar acompanhando o seu mandato, porque eu acho que nós precisamos de parlamentares e nos parlamentos de gente comprometida em melhorar a vida das pessoas, enfrentar os problemas, por maiores que sejam, né? Como é o caso agora do cyberbullying, como é o caso dos crimes digitais, que precisa ter um limite, as pessoas precisam saber impor para nossas crianças, para os nossos filhos, um limite. Olha, até aqui você pode ir, daqui não. Porque sem um limite também as pessoas perdem o sentido, perdem a razão, né? E vão cometer, às vezes, atrocidade, achando que estão absolutamente certos. Parabéns! E nossa República vai ficando por aqui. Deixa eu ter um minuto aí para suas considerações finais. Muito obrigado, eu que agradeço, né, o espaço aí do programa para a gente estar aí discutindo, né, acho que 45 minutos aí de pautas muito relevantes. Aí eu me coloco à disposição lá em Várzea Grande, né, para que a gente possa fazer aí um bom mandato, né, as portas do meu gabinete estão abertas, né, para qualquer pessoa que chegar lá, para que a gente possa, né, discutir políticas públicas que vão trazer melhorias não só para a cidade de Várzea Grande, mas para todo o estado de Mato Grosso. Muito obrigado. Ok, nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma nova entrevista tão importante quanto foi essa com o vereador Charles da Educação. Um abraço a todos.